Thiago Teixeira aqui, Thiago Costa, nosso convidado Samira. E a gente vem nesse bate-papo, começa quando eu mudei para os Estados Unidos, 2019, já fazem 5 anos, gente, que eu estou aqui. Caramba, hein? E desde quando eu cheguei aqui, o Thiago foi sempre um cara que conversou muito comigo, me deu muitos conselhos. E essas conversas em 5 anos se tornaram esse programa de hoje. Então a gente vai dividir um pouco com vocês, um pouco da nossa intimidade de conversas e trazer pra gente o que a gente tenta aprender no dia a dia, né, Ti? Exato, porque olhando para trás, o que a gente mudou, o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu, né, em certo ponto, não que ninguém é evoluído, mas assim, teve uma evolução crescente, né? E claro que com erros e acertos, mas sempre procurando melhorar. E a gente é testemunha um do outro aqui, que os anos foram passando e a gente chegou num lugar assim que a gente pode conversar e querer dividir com as pessoas que estão ao nosso redor o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, o que não é só de acertos, né? Só para deixar mais ainda vocês interagidos com a gente, Thiago Costa, nascido no Brasil, apesar de ser praticamente um americano, fala espanhol como ninguém, mas Oi, ele Chico, rola suave. mas ele é um americano brasileiro aqui, família toda aqui, super sólido aqui nos Estados Unidos, família com bases religiosas e cristãs. Eu estudei em escola católica, vim do show business, fotógrafo, e eu sempre achei que eu entendia Deus, sabe? Eu era um cara que achava que por ter a Bíblia perto da minha casa eu entendia Deus, mas abrir mesmo eu não abria. Ou pior, tem gente que deixa aberto e acha que vai resolver tudo, só deixar aberto. Hoje eu tava lendo uma coisa que fala assim, Deus fala de você se arrepender, mas se arrepender não é só chorar, não. Você pode mudança. Chorar, mas é mudança, então ele quer a mudança. Até tava lendo um texto sobre Neemias, né? Acho que ele puniu uma cidade e quando chegou na cidade, a cidade se jejuou e se desculpou em Deus. Então o castigo que Deus ia dar, ele olhou que viu que era sincera a atitude de mudança e aí mudou. Com essa base, então a gente vai começar a nossa conversa aqui. E só uma correção que você falou religioso, a gente nem aqui é um lugar não tão religioso, porque religião é aquela coisa do dogma, a seguir, fazer como chama, né? As carteirinhas, como chama? Não sei falar. Se ele não sabe, ferrou. Não, tipo assim, a pessoa que é religiosa, ela julga muito, né? E culpa muito. A gente tá mais num papo mais aberto, não tão religioso. Mais religiosidade, né? Mais espiritualidade. Não é a gente não tá aqui para dizer regras de ninguém, tá? A gente tá trocando uma ideia sobre o que a gente viveu, eu principalmente, porque aprendi muito nesse contato com o Thiago, assim, completamente mudo de água para o vinho nos meus pensamentos do que eu via de mundo e do que eu vejo para o meu futuro de mundo. Então, acho que como ele me ajudou, a gente se ajuda, todo mundo que puder querer aprender e estiver na busca, será bem-vindo. E conta para mim a diferença entre saber e fazer. Porque você sabia muita coisa, mas qual que é a pegada? Qual foi a virada de chave que você falou, não, agora eu preciso fazer? O que foi que te trouxe isso? Tá. Saber e fazer, para mim, foram coisas completamente diferentes e bem difíceis dentro de mim, né? Porque um é você reconhecer a necessidade de. Então, isso vem de um processo de muita dor, assim. Eu não, pelo menos falo por mim, eu não consegui chegar a entender onde eu errava se eu não sofresse muito. Então, aí eu entendi muitas frases no processo de sofrimento que Deus falava, ele te faz sofrer um processo para entender, porque acho que o sofrimento te faz vê-lo. E ele quer que você entenda que ele existe. Então não é fácil você passar por... Não, estou passando por isso, tá? Só para deixar claro, não sou... Vivemos nisso. Mas todos acho que passam. Porque eu acho assim, enquanto você sabe e não sofre, você não faz. Exatamente. Para deixar mais claro. Então, às vezes, a gente sabe o que você vai fazer, mas enquanto a ferida não dói, quando não mexe no bolso, a gente não se coloca para fazer. Por isso que a maior dádiva é a dificuldade. Sim. Porque na abundância, assim, quando a gente está bem, está todo mundo tranquilo, ganha dinheiro e tal, você não para olhar para trás, né? Você não vê nenhum pensador com cara assim, rindo, dando risada. Você vê pensador meio que sério, meio triste, meio olhando, caramba, o que eu posso melhorar? Então, eu acho que esse ponto que você chegou foi, o eu também, todos nós, né? Foi na parte de quando você sente a dor realmente profunda. Você fala, cara, não adianta eu enganar, mas vamos dizer, não adianta eu não ser mais o que eu realmente quero ser. Não adianta mais para fora, né? É uma coisa mais interna. Isso eu fico muito pensando com o mundo, né? Eu vim de pais católicos, entre aspas, mas que, como a maioria do mundo coloca a lei divina, que é clara na Bíblia, como uma adaptação à verdade. Então, assim, meu pai falou assim, não, você tem que seguir a Bíblia, mas pensa no amor, pensa na bondade, E a gente tem que pensar em tudo isso, mas para tudo isso tem uma regra, né?
Sim. E se você não segue isso, no final das contas, eu que vivi isso, então, às vezes a gente ajuda as pessoas, na minha profissão eu ajudava as pessoas achando que eu estava indo para o lado do bom, mas não existe lado bom quando você continua usando da imagem para ganhar algo, enfim, né? Você não está sendo uma coisa, alguém está sendo enganado por você ou está sendo ludibriado pela sua história. Então é uma mentira que você cria. Mas quando você pensa que isso é, tô fazendo porque é o amor, tô fazendo porque eu tô ajudando. Então, às vezes, você ajuda e ajuda um lado ruim. Errado. A catalisação de muitos desses te dá um momento muito, muito mal, assim, né? Porque justamente isso, o mal, ele é tão ruim que ele se passa pro bom. Entendeu? Isso é um alerta que eu vi no processo e você me ajudou muito. Porque você não vê o mal. Você não vê o mal. Você e acha às vezes que você acha que está bem. fazendo bem. Exato. E aí, eu acho assim, por isso que na palavra de Deus fala, você vai conhecer a planta pelo fruto. Então, às vezes, a planta, ela tem muito a árvore, tem muita planta, né? Mas você não vê o fruto, entendeu? Então, o fruto é a intenção que está por trás da sua atitude. Tem muita gente que faz o bem, mas com a intenção mal. Eu te ajudo para eu ser reconhecido. Ou eu te ajudo para ter uma... Ou eu vou na igreja para o pessoal me ver lá e falar, cara, eu estou na igreja. Mas, na real mesmo, a sua intenção não é servir a Deus. É estar na igreja para poder ter vantagens com as pessoas ou que a pessoa te conheça melhor, entendeu? Sim, então, ainda acho ainda mais alerta para as pessoas é quando você, ainda a igreja, eu estava até conversando com você outro dia, a gente pensa, pessoas entram na igreja, às vezes não estão 100% focadas nisso, mas eu já fui essa pessoa, tá? Eu entrava na igreja, eu ia domingo, achava que estava tipo, limpei a minha vida. Agora eu posso mas errar de domingo novo. à tarde, era 2 horinhas depois, eu já estava cometendo coisas que eu não entendia por ignorância, por não ler a Bíblia, então você não entendia o caminho, o princípio nessas pequenas atitudes que levam a coisas ruins. Então você fala, então eu vou só me embriagar, porque eu estou num churrasco no domingo pós-coisa, mas você perdeu o controle do seu corpo tem o Espírito Santo, por que você está fazendo essa coisa? Ou então, coisas piores. Então, você tem que ter um pouco de... A Bíblia traz uma coisa que eu acho a melhor palavra dela, que é o discernimento, né? Sim. Sabe, assim, você tem que entender de onde você veio e para onde a gente tem que ir, né? Eu tô nesse aprendizado hoje. Quando você fala de ir na igreja, pior ainda penso é quem reconstrói as palavras da Bíblia, né? Então, você fala assim, então... É o que eu falo. Então, Deus é amor. Sim. Essa frase é maravilhosa e Deus... Lembra que a primeira pessoa que comeu uma maçã, ele expulsou logo do Éden e falou assim, você não cumpriu a regra, vai pro mundo e acabou, você vai ver os pecados do mundo porque você errou. E a partir desse momento, a humanidade leva o pecado consigo. Então Deus, ele é um cara justo, mas ele fica de olho nos seus erros o tempo todo, assim. Porque você vê pelo Brasil, o amor venceu lá, né? Muito, né? Mas que tipo de amor, né? O amor de você fazer... Que a gente tava conversando esses dias agora, até tem um grupo lá que ela fala assim, 666, né? O que significa um 666, que fala do anticristo, né? Sim. E aí, teve uma reflexão muito interessante, falou assim, que nem a numerologia na Bíblia, ela é muito fundamental e muito... como se pode explicar? Ela é muito nítida, dá pra você ver em vários aspectos a numerologia, os números trabalhando lá, né? Mas como o outro lado pegou o número e colocou muito na parte escatológica, como parte de ler os números e tal. Então, muita gente acha que o número, o estudo do número é contra Deus. Ou é uma coisa mais... Mística, exatamente. Mas no começo de tudo, quem usava os números, na Bíblia tem muito isso, é a parte de Deus. Deus e Jesus Cristo sempre usavam muito os números para explicar, ou até mesmo para... Nem para explicar, mas tem muita tipo, coincidência, entre aspas, nessa parte da numerologia, sabe? Que nem para fazer o dia, o mundo foi 7 dias. Sim. Então, 7 dias, o que significa? O número da completude. Sim. O homem foi feito no 6º dia. E aí tem aquela coisa, por que 666? Tem os 3 pontos, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. Sempre é o 3. Sempre tem números 3. O átomo tem 3 pontos. Tudo que Deus faz é a assinatura dele, né? Se ele vai fazer um quadro, põe o 3. Água tem 3 partes, tudo tem 3 partes. O número também sempre envolvido em todos. Sempre envolvido. Então é interessante ver esse lado aí da numerologia, que é mais, vamos dizer, mais de Deus do que do lado, vamos dizer, que a gente fala, que seja mais pagão. Os signos, né? Os signos. Mas é muito curioso, porque quando você lê um livro como a Bíblia e você
acha que é normal, imagina que tudo que você encontra de positivo no mundo está escrito num livro de muitos anos atrás. Se pessoas que não tiveram a nossa escolaridade conseguiram ter a compreensão desse tamanho desses ensinamentos, e hoje em dia a gente não usa esses ensinamentos para um novo mundo ainda de forma tão intensa, esse eu acho que é o grande problema do mundo. Porque foi dito, está escrito, está ali, faça isso, enfim. Os erros do passado foram consertados. Então, pessoas viviam 900 anos, depois viveram 120 anos, tiveram 1000 mulheres, agora só podem ter uma. Homens, cuidem das suas casas, famílias cresçam para procriar pelo mundo. Enfim, hoje a gente tem muito assunto de gênero, né, que cria essa política de separação das pessoas, assim. As pessoas confundem muito o que a Bíblia é do seu livre-arbítrio, né? Então, você pode fazer o que você quiser. Outro dia o cara falou assim, mas, pô, se Deus perdoa meus pecados, por que eu não posso viver pecando? Aí o cara me fala que é como se você fosse curado do câncer pelo seu pai, e ele gasta todo o dinheiro da vida dele para curar seu câncer. Porque você fumava demais. Quando você se cura do câncer, você volta a fumar. A liberdade para fumar você tem, mas você já entendeu que não vai dar certo e nem sempre seu pai vai estar lá com todo o dinheiro para te ajudar. E se você voltar a fumar, vai falar muito sobre da sua essência. Quem que você é? Que falta de gratidão. Será que é esse o Filho de Deus? O Filho de Deus às vezes não tem essas características, entendeu? Então se você eu vou fazer a coisa errada porque agora eu tô salvo, qual que é a sua motivação para fazer isso? Ou você vai ter o outro lado que é, pô, já que Deus me aliviou, me perdoou, eu vou querer, tipo assim, o amor de Cristo constrange a gente para não fazer o erro de novo. Concordo. Então essa coisa do constrangimento do amor é interessante. Que eu acho que tem a ver com essa coisa de você se arrepender de verdade, né? Exato, verdadeiramente. Exato. O verdadeiramente é diferente de chorar, né? O chorar pode ser seu desespero do momento, pode ser um monte de agonia que você está vivendo, uma dor, enfim. Não exatamente que você não quer voltar para o ponto que você queria ter o mesmo ponto sem a dor. Quando você entendeu que o ponto que você estava não é onde você deveria estar, acho que aí é o arrependimento que ele enxerga que você mudou, né? Mas foi o começo do papo que a gente falou que enquanto você não sente a dor, você realmente não muda, né? Então já está circulando na mesma história. Que a gente as suas dores, Thiago? Porque as minhas ele conhece inteira, tá, gente? Eu só tô de pé por causa dele. Vocês estão com tempo? Vamos lá, 1983. Falei com o Thiago, Thiago, eu tô aqui com problema, não sei o que. Ele fez um cálculo assim, 10. Ele falou, não, você tem que fazer isso. Aí ele resolveu minha vida em 7 minutos e meio. Falou assim, quer ouvir a minha? Quer começar por qual parte? Eu falei, não, então sempre tem desafios maiores na vida. Sempre tem gente que... Mas isso vai ser para um próximo podcast. Pra gente fazer uma coisa lá do começo. Sejam muito bem-vindos a essa estreia nossa aqui. Muito gostoso. Precisa ter um sonzinho. Por isso que eu tô falando, precisa ter um baculê.